Olá pessoal, bem-vindos ao site Sabendo Economizar, onde estaremos fazendo aí com vocês uma rápida apresentação sobre a questão do Tesouro Direto, né? Como várias pessoas tinham solicitado que nós gravássemos em vídeo, vamos estar disponibilizando aí a palestra em 4 partes, essa aí é a primeira parte, né? Então a gente tem aí a questão do Tesouro Direto, né? Por que ele não é divulgado se ele é tão bom, né? Então a ideia aqui é mostrar para vocês justamente isso, né? O que acontece com a questão do Tesouro Direto, mesmo a gente estando aí nessa economia tão conturbada como a gente está vivendo hoje, que nós não sabemos quem na realidade vai mandar no país, se é o presidente, se vai ser o nosso, aí como estão chamando, primeiro-ministro, quem quer que seja, mas é um tipo de investimento que vale a pena a gente estar fazendo. Falo porque eu sou aplicador da questão do Tesouro Direto. Então, o que é, na realidade, o Tesouro Direto, né? Ele é um programa, como vocês estão vendo aí, de negociação de títulos públicos destinado à questão de pessoas físicas na internet, né? Ou seja, é uma maneira segura onde nós, pessoas físicas, podemos estar aplicando, comprando títulos públicos, né? Que são considerados ativos com menor risco dentro de uma economia, tá? O Tesouro Direto, ele começou a mudar essa concepção dele aí em 2002, né? Justamente com o quê? Com o objetivo de democratizar o acesso à questão dos títulos públicos a todas as pessoas, né? Com R$30 nós conseguimos aplicar no Tesouro Direto hoje, muito menor do que o custo para você abrir uma caderneta de poupança, visto que o Tesouro Direto nós podemos considerar como um investimento e hoje a caderneta de poupança ela perde para a inflação. Então a caderneta de poupança ela não consegue nem remunerar o seu capital, enquanto a questão do Tesouro Direto não, nós podemos considerar como aplicação e ele é um ativo muito bom para o nosso bolso, né? Então, antes do Tesouro Direto, como vocês estão vendo aí, os títulos públicos a gente só conseguia investir isso através de uma corretora ou através do banco que cobrava várias taxas. Então, o governo federal fez toda essa concepção nova, visando que pessoas como nós, como você, como eu, pudéssemos estar investindo no Tesouro Direto através do nosso próprio computador, dentro da nossa própria casa, né? Então ele vem contribuir hoje para essa diversificação e complementação dessas alternativas de investimento disponíveis no mercado. Então o Tesouro Direto ele oferece títulos, né, pré-fixados, ou seja, ligado à questão da inflação, né, ou a variação da taxa de juros básica da economia, tá? De prazo de vencimento e fluxo de remuneração completamente diferentes. Então, como que funciona esses títulos? Eu tenho 3 tipos de título. Eu tenho o meu pré-fixado, que quando eu vou investir, eu já sei quanto eu vou ganhar no final. Eu tenho um que vai ser ligado à variação da economia ou à variação da inflação, ou seja, ele vai me pagar o IPCA mais uma taxa remunerada, contratada no ato, nós vamos verificar como funciona. E tem um outro que é a variação da taxa de juros básica da economia, que está atrelada à taxa Selic, né, com prazo de vencimento e fluxo de remuneração de cada título completamente diferente. Então, vale aí olhar esses títulos e verificar o seguinte: qual que está indicado a minha necessidade hoje, tá? Então, além de acessível hoje esse tipo de investimento e de apresentar opções de investimentos que se encaixem em cada um dos nossos objetivos, seja de curto, de médio e de longo prazo, ele tem boa rentabilidade, uma liquidez diária muito boa, né? E sendo aí a aplicação de menor risco do mercado. Eu falo para vocês que é uma coisa muito boa, porque eu estava conversando ainda há pouco, falei com algumas pessoas, eu investi no título, no IPCA mais 2035, né? E vendi ele, fiz esse investimento, uma venda na segunda-feira agora, hoje é dia 16 de março, eu fiz uma venda dia 14 e eu tive uma rentabilidade de quase 20% líquida, né? Então é uma coisa que vale a pena realmente estar assim, investindo no Tesouro Direto, principalmente para quem quer ter uma remuneração e para quem quer fugir dessa inflação nossa aí que está por vir. Então, como é que nós fazemos para investir no Tesouro Direto? Vocês vão verificar que não tem nenhum tipo de complicação, nenhum bicho de 7 cabeças. Investir no Tesouro Direto é a coisa mais fácil que tem. Então,
Antes de começar a investir, eu tenho que fazer uma pergunta: qual é o meu objetivo? Né? A partir do momento que você vai fazer qualquer tipo de investimento, você tem que ter seus objetivos. Se você não tiver objetivo, você vai acabar perdendo dinheiro. Por que você vai perder dinheiro? Porque você não sabe qual é o objetivo, o que você quer. Você pode investir no título de longo prazo e ter que sacar no curto prazo, acabando perdendo dinheiro. Ou você poderia estar investindo no longo prazo e você investe no curto prazo, também deixando de ser melhor remunerado. Então você tem que primeiramente traçar seu objetivo. Então o que eu quero? Eu quero o quê? Eu estou investindo para planejar numa aposentadoria, recursos para a faculdade dos filhos, tá? Ou seja, algo que vai ser alcançado a longo prazo, daqui a 10 anos? Não, meu objetivo é de médio prazo. Eu estou poupando para viagem, para comprar um carro, uma casa, tá? Ou ainda não, eu tenho parte dos meus objetivos que são de curto prazo. Eu tenho que deixar meu dinheiro ali garantindo que ele esteja disponível a qualquer momento para todas as minhas necessidades eventuais. Mas eu tenho que ter ele separado nessas três partes. Quais são meus objetivos? De curto, médio e longo prazo. Definido meus objetivos, fica muito fácil eu pegar o que eu quero investir e dividir também nessas três partes, tanto de curto, tanto de médio, como de longo prazo. E aí nós vamos observar que o Tesouro Direto oferece essas três oportunidades: títulos de longo prazo, títulos de médio prazo e os títulos de curto prazo, que é o Tesouro Selic, que ele fica disponível a qualquer momento para mim poder estar sacando, tá? Então, para começar a investir, quais são os passos, né, que eu tenho que fazer? Primeira coisa, eu tenho que ter um CPF e uma conta corrente, uma instituição financeira. É obrigatório a questão da conta corrente. Nós temos que ter essa conta corrente em qualquer banco, tá? Feito isso, eu vou fazer um cadastro no site do Tesouro, tá? E vou abrir uma conta em uma corretora de valores. Por quê? Porque o Tesouro Direto, ele faz uma negociação justamente com a Bolsa de Valores, como nós vamos estar verificando. Então tem que ter uma corretora. Essa corretora algumas vezes pode ser o seu próprio banco, como o Banco do Brasil faz, o Itaú, a Caixa Econômica. Alguns bancos trabalham diretamente como corretora. Ou outras vezes nós podemos ir para uma corretora. Nós já vamos falar da questão das corretoras um pouquinho mais para frente, tá? Feito isso, eu vou verificar o prazo do título que eu quero comprar, justamente do que nós acabamos de comentar agora há pouco. Se o título ele é de curto prazo, de médio prazo ou de longo prazo, tá? Eu vou acompanhar o desempenho do meu título, porque se eu verificar que eu comprei o título de um longo prazo, mas ele está me dando uma boa rentabilidade, eu posso estar sacando e reinvestindo meu dinheiro. Então eu tenho que estar sempre acompanhando, tá? O Tesouro vai disponibilizar reinvestimento automático e compra programada, se eu assim o quiser. Vamos falar dessa questão também do reinvestimento. E eu posso resgatar todo o dia, tá? Então, de resgate dos meus títulos, tanto a compra como o resgate são diários, tá? Então, como vocês estão vendo aí, como que eu tenho que fazer, né? Então, como eu vou investir? No 1 ali, eu tenho que ter o CPF e a conta corrente. Eu vou para o 2, eu vou escolher o agente de custódia, né, que é a questão da minha corretora. Eu vou fazer o meu cadastro na minha corretora, passo 3, depois no passo 4 a senha provisória vai ser enviada para o meu e-mail, eu vou inserir no passo 5 a senha definitiva, e a partir do 6 eu tenho o título com a ajuda do orientador financeiro no próprio site do Tesouro, que vai oferecer a ajuda para que eu possa escolher, dentro de uma área restrita. Quantas, né, já que nós falamos das corretoras, quantas e quais são essas corretoras que existem hoje no nosso mercado, né? Essas corretoras são confiáveis, não são? Como elas funcionam? Eu entrei no site do Tesouro, então como vocês podem ver lá no final, tesouro.fazenda.gov.br, e puxei aí alguns exemplos de instituições financeiras. Vocês vão verificar aqui, a tabela começa no 1, vai até o 8 e pula para o 70, 71, 72, né? Então, no site do Tesouro Direto, eles nos dão aí 72 instituições financeiras devidamente credenciadas pela Bolsa de Valores para estar negociando o título, né, do Tesouro Direto. Qual foi o critério que eu fiz essa seleção? Vocês vão observar que na quarta coluna da taxa, ela começa com a taxa 0 e acaba com a taxa 2%. O critério que eu utilizei foi a taxa. Mas se vocês entrarem no site do Tesouro e quiserem essa mesma tabela por ordem alfabética, ele pode fornecer para vocês sem problema. O que é a taxa? Essa taxa é o seguinte, é quanto que essa instituição financeira me cobra
para que eu possa fazer investimentos em saque no Tesouro Direto. Então eu tenho empresas que não me cobram nada, como eu tenho empresas que vão me cobrar 2%. E aí alguém pode perguntar assim, mas essa empresa não cobra nada, então o que ela está ganhando com isso? Ela não ganha nada? Lógico que ela ganha. Nós somos clientes dessa empresa. A partir do momento que eu sou cliente da empresa, ela vai ter os meus valores, vai ter eu como uma pessoa a mais na carteira dela. Então eu vou fazer parte da composição da carteira dela de clientes. Eu, como cliente dessa empresa, ela vai me oferecer outros produtos e serviços que muitas vezes eu vou estar adquirindo. Então, para algumas empresas é muito vantajoso, sim, ela não está cobrando nada. Então eu começo lá da taxa zero e vou até 2%. Então vocês vão poder verificar aí que passa por vários valores, né? Vários percentuais na realidade. Então, por exemplo, se eu pegar aqui o Banco Modal, que é o primeiro, taxa zero, o Banco Daicol, né? Daicolval, 2%. Se eu pegar, por exemplo, vamos pegar a Caixa Econômica Federal, ela cobra 0,04%, né? Aliás, 0,4% de taxa de administração ano, ou seja, tudo que eu investi, no final do ano ela vai me cobrar 0,4%. Então fica a critério de cada um qual é a corretora que vai escolher. Quando ele fala aqui agente integrado, o que é esse agente integrado na segunda coluna? É se pelo próprio site da corretora eu consigo comprar os títulos, né, do Tesouro Direto. Alguns permitem, outros não. Então vocês vão ver que alguns têm sim, outros não. Mas isso é indiferente. Eu posso fazer essa compra tanto do site da corretora como do site do Tesouro. Eu particularmente uso sempre o site do Tesouro Direto. E aí eu tenho os dias, né, e o prazo dos repasses dos recursos. Tem empresas que são D mais 0, empresa D mais 1, vocês vão ver D mais 2. O que é isso? É o dia que você foi lá e fez o saque. Quanto tempo leva para a instituição te repassar o dinheiro na sua conta? Então, algumas empresas são automáticas, né? Algumas instituições são automáticas, outras é D mais 1 e nós vamos ter D mais 2. Tá? Então, aqui é o fim da primeira parte. Nós optamos por fazer essa apresentação em 4 partes para que ela não fique muito cansativo, né? Nós temos aí nosso site à disposição, né, www.sabendoeconomizar.com.br. Deixamos nosso contato, tanto do WhatsApp como do e-mail, para que vocês possam entrar em contato, nos fazer questionamentos. Estaremos aí à disposição de vocês. Então, até uma próxima oportunidade.